tema da ministração de hoje é a lista do que você tem que ser em 2022. Então é a lista do que você deve ser esse ano, irmão. Às vezes você fala, poxa, o meu 2021 não foi tão bom assim, não foi 1000 maravilhas, mas esse ano pode ser mais do que 1000 maravilhas. E Deus, Ele quer falar com você a esse respeito. Eu ministrei há 2 semanas atrás também, e eu falei sobre ser, né? A pessoa às vezes fala assim, eu vou fazer academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Esquece de se fazer, irmão, porque a gente só faz aquilo que a gente é, não é, irmão Cristian? Irmão Cristian está na internet lá, acompanha aí, palavra poderosa. Então, irmãos, ao invés de você falar, eu vou fazer, seja, primeiro seja. É um processo em Deus que acontece de dentro para fora. E quando eu falei sobre isso, eu esqueci de falar sobre um livro que é chamado Contra a Cultura. Esse livro Contra a Cultura é uma indicação que eu deixo para vocês hoje. Um livro muito bom e que vai falar sobre algumas questões sociais do nosso tempo e como que nós temos que lidar com esse cenário que nós vivemos. E isso se encaixa como uma luva na ministração de hoje. Pô, pega um pouco de água pra mim. Bom, primeiro, nessa nossa lista, se você quiser anotar no seu celular, fique à vontade. Primeiro, nível saudável com as pessoas. Nível saudável com as pessoas. E isso tem uma palavrinha em inglês que diz self-awareness, que quer dizer autoconsciência. E você tem que ter uma autoconsciência, meu irmão. Ah, mas Deus falou para eu ir fazer amizade com todo mundo. Você pode ter colegas do mundo, irmão, mas é complicado você falar assim, eu tenho um amigo, esse amigo é uma pessoa que não é de Cristo, é uma pessoa que não professa a mesma fé que você. Olha, primeira coisa que você tem que entender sobre esse nível saudável com as pessoas: eu vou ser vulnerável e honesto a crescer em autoconsciência. Vulnerabilidade e honestidade, ela tem que fazer parte desse processo. Porque para eu ter um nível saudável, meu irmão, eu tenho que tratar com a verdade, né, pastor Sandro? Ficar com minhas palavras, ficar meio... Porque crente tem disso, né, irmão? Às vezes tem um estado de passividade e a gente fala, eu não vou falar isso porque o irmão pode se ofender. Realmente, dependendo do jeito que você falar, pode ofender, mas dependendo do jeito que você falar, vai descer como uma luva. O pessoal vai falar, poxa, me perdoe, poxa, eu dei mancada. Então, isso faz parte do nível saudável, irmão, de um relacionamento saudável, e a honestidade tem que estar dentro disso. Então, vulnerabilidade e honestidade, porque senão eu estou cheio de escudo, né? A pessoa vem falar um A para mim e eu já falo A, B, C, D, E, F, G. Calma aí, irmão, calma, vamos conversar, vamos colocar as coisas no lugar. Porque às vezes aquilo que parece ser tão complexo e tão difícil é muito mais fácil do que você possa imaginar. E às vezes fica chateado, às vezes quebra a cabeça, às vezes fala, como que eu vou resolver isso? Calma, porque com Deus as coisas são simples, irmão. Sabe o que Ele faz com o pecador? Ele chama para perto. Não tem exclusão, não. Com o reino de Deus não tem cancelamento, irmão. Com o reino de Deus é proximidade, é união, é cuidado mútuo. Amém? É curados para curar. Amém? É ser e fazer discípulos. Segunda coisa, dentro do nível saudável, tem a tal da análise SWOT. O Gabriel, não sei, ele deve entender essa parada aqui. Vamos ver o que é, ó. Identificar forças, fraquezas,
oportunidades e ameaça. Então eu tenho que ter essa mente, irmão, em Cristo, para tomar consciência do cenário que eu estou, para onde eu quero ir, e quais são as pessoas que têm acrescentado na minha vida e que vale a pena o meu investimento nelas. Você entende? Porque às vezes você está insistindo na onde não é para insistir. E aí quando você insiste na onde não é para você insistir, vem um sentimento de frustração. E aí você se decepciona porque você esperava algo, mas teve uma outra ação no meio disso tudo. Então a análise SWOT, ela identifica forças, repita comigo, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Você entende, irmão? Esse é o cenário. Então eu quero fazer você analisar o que você pode mudar no seu comportamento, mudar no seu intelecto, para que você crie um ambiente mais saudável em sua volta, para que você consiga, aleluia, ter um ambiente que glorifique e exalte o nome do Senhor em todo o tempo e em todos os lugares. Bom, segundo ponto da nossa lista é convicto da aceitação do Pai sobre nós. Você tem que ter convicção que Deus te aceitou, meu irmão. Eu não sei, eu acho que hoje Deus não vai me aceitar não, porque eu pisei na bola e hoje eu acho que Ele não me quer não. Isso aí é o diabo. O diabo que fica soprando no ouvido para que você se separe de um relacionamento contínuo com Deus. E quando há essa ruptura, quando há essa separação, você tem uma vida de montanha-russa. Uma hora está lá em cima e está tudo bem, mas uma hora está lá embaixo e as coisas não parecem que não estão tão bem assim. E Deus não quer que você viva dessa forma. Quando eu falo aqui, e eu falo isso bastante vezes aqui na igreja, sobre viver intensamente esse evangelho, isso não está ligado em oscilar. Deus não oscila. Deus é constante, meu irmão. Se Ele prometeu hoje, Ele continua prometendo amanhã, Ele continua prometendo depois de amanhã, Ele continua prometendo depois de amanhã. Ele não muda o que Ele disse. Nós temos que começar a nos alinhar a isso, para que a nossa vida seja constante, para que sejamos determinados e conscientes de que Jesus Cristo, Ele nos aceita. Jesus me aceita. Eu conheço meu Pai. Se eu for lá, Ele vai abrir a porta, Ele vai deixar eu entrar, Ele vai deixar eu comer uma jantinha gostosa. Não é assim, irmãos? Você precisa crescer na consciência do amor de Deus por você. Anota, é sua lista 2022. Você vai crescer na sua consciência o tanto que Deus te ama, para que as coisas minúsculas não venham influenciar o seu relacionamento com Ele. Olha o que diz, e vamos agora partir para a Bíblia. Vamos entrar na Bíblia, irmão. Aqui tem Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 17. Oh, aleluia. Mateus capítulo 3, 17 diz assim: e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Eita, pensa nisso. Rosângela é minha filha amada, a qual eu tenho uma grande alegria. É isso, irmão. Quando você ouve isso, rompe algo aqui dentro. Porque o amor de Deus, Ele constrange. Você fala, poxa, eu não mereço isso, mas Ele faz isso, camarada. Ele vem, Ele abraça, Ele cura as suas feridas, aleluia, Ele te ajuda. Então não crie um campo de separação não, mas se aproxime da presença dEle. Bom, dentro ainda de convicto da nossa aceitação do Pai sobre nós, você precisa crescer na revelação da filiação.
Você precisa crescer nesse entendimento da filiação. Amados, laços inquebráveis, indestrutíveis, não tem como revogar. Se eu falar, pode ver Pedro, lá no Getsemane, Jesus Cristo lá em oração, falou assim para alguns dos apóstolos: olha, vocês oram, intercedam por mim. E o apóstolo Pedro lá no meio da multidão, quando os soldados chegam lá, Judas dá um beijo, né? E Jesus fala: com um beijo, você veio me trair com um beijo. E o que acontece naquele cenário? Pedro é um pouco, né? Pescador é complicado, né? O camarada um pouco à flor da pele, ele pega a espada ali do soldado e corta a orelha. Arrancou a orelha. O que Jesus faz? Arranca a orelha do outro também. Jesus faz isso, irmão. Jesus fala para ele fazer o quê? Dar a espada para todo mundo? Vamos se armar? Vamos fazer uma revolução aqui? Ele fala: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria uma legião de anjos. Olha isso, irmão, olha isso. E isso ele vai falando, e a orelha do soldado vai aonde? Vai ser colocada de volta, irmão. Ele coloca de volta a orelha do soldado. Então deixa eu te explicar uma coisa. Quando Pedro ele tem essa cena, ele vai se afastar de Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele se afasta, vale ressaltar, ele tem uma filiação. Mas você tem uma marca, não adianta. Pedro tinha uma marca, não adianta. Então, junto com os fariseus, junto com os saduceus, junto com os essênios, todo mundo reunido e falando de Jesus. Não, porque ele blasfemou, Pedro está de longe, no meio da multidão, só vendo lá, quietinho. É o crente 007, né? E ele está parado lá, e de repente alguém olha e fala assim: ei, você não é estranho não. E ele fala: eu não sou nada. Não, você não andava com esse Jesus não? Não, eu não andava. Olha só, irmão, forte, né? O Jesus que trouxe ele para perto, e agora ele está negando Jesus. E aí a palavra fala que um vai virar e vai falar: não, a tua fala denuncia, a tua fala denuncia, porque ele tinha marca, irmão, ele tinha essa filiação em Cristo Jesus. Isso é irrevogável. Uma vez a gente foi fazer uma oração, faz um tempo isso, nós fomos fazer uma oração, um culto dentro de um fumódromo, irmão. As pessoas estavam usando crack lá dentro, não tinha nem luz. Pegou uma lanterna, uma liga uma lanterna e outra. O dono do lugar chamou todo mundo. Aí tinha uma moça lá, e tinha um pastor com a gente. O pastor olhou para ela e falou assim: você é serva de Deus. Aí ela começou a chorar, falou: meus pais são da igreja, e eu estou perdida nas drogas. Porque a marca está registrada, irmão. Você sabe, irmão? Não é, irmãos? Eu estou sozinho aqui, amém, irmãos? Então você tem a filiação na pessoa de Cristo. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo do 15 ao 17. Romanos capítulo 8, do 15 ao 17 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua, o que, irmão? De sua o que, irmão? Meu Deus, irmão, dá um glória então, dá um aleluia aí. Olha do que você vai, ai, eu estou sofrendo, está doendo, está difícil.
Continua, irmão, continua levando sua cruz, continua renunciando os seus pecados. Jesus Cristo tem uma recompensa para os perseverantes, para os que não estão titubeando, mas permanecem no mesmo lugar, na confiança. O nosso Redentor, Ele vive, aleluia. Segundo ponto, você precisa crescer na revelação do amor. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, vamos lá, do versículo 38 ao 39, Romanos capítulo 8, do versículo 38 ao 39, e estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em quem, irmão? Em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? O nosso Senhor. Nada, a única pessoa que pode se separar dele é você mesmo. Então eu quero que você possa romper hoje todo tipo de pensamento que de alguma forma tem te condenado e tem te colocado numa área de exclusão, dizendo: ó, Deus nunca vai te perdoar por isso não. Agora sim, ó, preencher essas áreas é eliminar qualquer vácuo de incerteza. Sabe, qualquer incerteza, qualquer sentimento. Então olha só comigo, vem comigo, ó, você está convicto da aceitação do Pai sobre você, amém? Você está convicto? Então repita comigo: você precisa crescer na revelação da filiação. Você precisa crescer na revelação do amor. Você tampa toda a brecha, irmão. Tudo que pode fazer você oscilar, tudo que pode fazer você questionar, tudo que pode fazer você duvidar, tudo que possa trazer algum tipo de sentimento que te leve para longe do Pai, é colocado por terra, porque você tem essas áreas bem estabelecidas sobre a sua vida. Bom, na continuação, na parte 3 agora, vai fazendo sua lista. Fiel com aquilo que está nas suas mãos. Olha, ser fiel com o que está na mão, irmão, não é fácil não. Sabe por quê? Porque às vezes não tem nada na mão, não é? Às vezes é só vento. Mas seja fiel nesse momento da sua vida em que parece que você não tem nada. E às vezes vem aquela situação de que, poxa, quando será que vai ser minha vez? Quando vai chegar a minha hora? Quando vai chegar o meu momento? Não se prenda a isso. Não se precipite. Não fique, sabe, a pessoa fica muito afoita, né, pastora Michele? Que lida com bastante pessoas assim. A pessoa fica muito afoita. Não, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um remédio, eu vou fazer... Não. Se alegre, contentamento, se alegre pela sua vida, se alegre pela sua existência, se alegre porque você está aqui hoje, aleluia, celebrando e adorando aquele que vive e reina. Se alegre porque é noite especial, noite de ceia. Se alegre com o que você tem. Nós precisamos ter isso. No livro de Êxodo capítulo 4, no livro de Êxodo capítulo 4, versículo 2, diz assim: então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Então veja só, você olha e fala assim: ah, eu não tenho nada. E como eu disse, às vezes na aparência você não tem nada, parece que é vento, mas você tem sim um potencial. Quando Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro,
Então de repente a sarça começou a pegar fogo. E sim, é claro, é uma área deserta, e era costume, poderia pegar fogo. Uma sarça podia pegar fogo. Então o espanto ou a reação inusitada de Moisés não foi com a sarça pegando fogo, mas sim porque o fogo não consumia a sarça. O fogo continuava e a sarça continuava lá. Eu creio, conjecturando aqui, e a Bíblia nos dá essa liberdade, que Moisés olhou e falou: não, tem algo aqui. Tem algo aqui. Lembrando que Moisés estava sendo discipulado pelo seu sogro, estava sendo ensinado. Então ali naquele momento, Deus, ele vai bradar como uma voz, e vai falar com Moisés, e vai falar sobre a missão de Moisés. E qual que é a reação de Moisés? Eu não tenho nada. E aí Deus é lindo, né, pastor? Deus fala: você não tem nada não? O que é isso que você tem na mão? Estou com o cajado aqui. Então não diga que você não tem nada. Amém, irmão? Não diga que você não tem nada. Não diga que você é um zero à esquerda. Não diga que você não tem habilidades. Eu não sou assim uma pessoa eloquente. Eu não sou uma pessoa... Ei, você está conforme a vontade de Deus. Ele vai usar o que você tem, Ele vai potencializar as suas ferramentas, e você será um canal de bênção. E mais do que isso, você se surpreenderá com a capacidade que você tem de fazer as coisas, e o nome do Senhor será glorificado por isso. Moisés pegou o cajado, Deus falou assim: joga esse cajado aí. Daqui a pouco o cajado se transformou no quê? Numa serpente. E aí Moisés pega de volta. Moisés estava crente, porque a Bíblia fala que ele pegou de volta. Vai pegar numa cobra, né, irmão? Mas ele estava crente, ele foi lá. Quando ele pegou, voltou o cajado. Aí Deus falou assim para ele: pega sua mão, coloca debaixo da sua vestimenta. E quando ele tirou a mão ficou leprosa. Aí ele colocou de volta, voltou, né? E a mão estava o quê? Sarada. Foi sanada a enfermidade. Deus mostrou para ele que ele tinha ferramenta sim para ser atuante. Então seja fiel com aquilo que está nas suas mãos hoje, e faça com excelência aquilo que a sua capacidade te faz fazer. Faça com excelência, dê o seu melhor. Então, dentro da lista 2022, nós vamos anular o jeitinho brasileiro. Não, nós fazemos uma gambiarra aqui, nós fazemos uma emenda ali, nós fazemos um negócio aqui, chega lá. Acaba com isso. Deus não faz gambiarra. Deus não te pergunta o que tem no seu coração, mas nas tuas mãos. Ei, o coração é enganoso, a Bíblia fala, viu? Eu vou orar para ver se Deus toca o meu coração. Não vai tocar nada. Você sabe o que Deus quer às vezes, irmãos? A atitude. Eu oro, eu me equipo em oração, e eu vou marchando, e gradativamente Deus vai me recolocando, Deus vai me reconduzindo, e o projeto de Deus começa a se alinhar. Enquanto eu estou andando, a obra está acontecendo. Enquanto eu estou andando, as coisas vão se movimentando em minha vida e em minha volta. Mas quando eu estou estagnado, então eu passo a não ver nada e a não fazer nada. Então a ideia é você ser forte e corajoso para caminhar, mesmo que nada demonstre. Não, mas eu não estou vendo nada, eu não sei no que vai dar. Você quer um exemplo aqui, irmãos? Ontem a gente estava aqui arrumando, e aí a gente pegou, comprou uma tinta para pintar essa parede. E aí estava pintando, e meu coração aqui, ó, e eu pintando, eu falei: Senhor, tem que dar certo isso. Senhor, tem que dar certo isso, porque senão depois eu vou ter que passar uma marrom por cima. Eu vou ter que desconsertar isso aqui. Falei: meu Deus, ajuda.
Porque o temor, eu falo, não posso escandalizar, né? A gente tem que fazer algo como igreja do Senhor, né? Não tem que se assemelhar ao mundo, nós temos que fazer as coisas, e tudo tem que ser para glorificar a Deus. Então, a gente foi fazendo, e Deus foi colocando paz. Aí um irmão falou, não pastor, está bonito, o outro falou, não, está bonito. Terminou, a gente foi embora, e eu falei, precisa fazer alguma coisa ali, eu não quero que fique preto, neutro, preto, né pastor? O escuro preto. Aí eu fui atrás das lâmpadas, irmão, corri. Os irmãos chegou aqui, todo mundo, quando eu vi tinha 5 camaradas, 4 pessoas ajudando aqui. O quinto chegou dentro da fornalha, foi arrumar o som, e as coisas começaram a acontecer. Quer dizer, como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca. Se você não arriscar, se você não der a cara para bater, meu irmão, nada vai acontecer. Não deixa o medo te dominar, não deixa a circunstância do momento ditar o que vai acontecer, não. Tenha convicção do Deus que você serve, e Ele vai pleitear a tua causa, e Ele vai entrar com providência, e Ele vai enviar recurso, e Ele vai te direcionando, e você vai crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo na presença dele. Não olhe a aparência. As grandes árvores, elas primeiras vão crescer para onde, irmão? Para baixo. Ela vai ser uma raiz gigante, mas quem olha assim vai ver o toquinho lá, vai falar, não está dando em nada, acho que eu vou arrancar, porque daí não vai vir nada. Mas por dentro está criando raízes. Deus está preparando, Deus está moldando, Deus está forjando o caráter. Sabe, irmão, eu estou falando de uma realidade que eu estou vivendo para vocês. E isso é muito gostoso, ser moldado por Deus, ser ensinado pelo Senhor, deixar ser moldado por Deus. Muitas vezes, o que tem no coração é idealismo, e Deus trabalha com o que é realismo. Sai do idealismo e vem para o realismo, irmão. A realidade dos fatos. Então ficou muito na ideia, muito no sentimento. Ai, meu coração, esse coração maldoso, esse coração carnal, esse coração que quer te puxar para baixo. Ei, tenha sua mente em Cristo. Por isso que Paulo fala sobre o culto racional, porque nós temos que abrir o nosso entendimento para ampliar os nossos horizontes. O ser humano é muito mais emoção do que razão, mas eu te convido a pensar de maneira racional hoje, e através dessa maneira que você vai pensar, haverá uma abundância, a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Deus vai agir, porque racionalmente cerca de 120 pessoas ficaram reunidas em Jerusalém, porque uma ordem foi dada, e racionalmente eles ficaram ali. E o que aconteceu espiritualmente? Um vento veemente e impetuoso, que é o que, irmão? É aquilo que não fica parado. Você não vê que eu não fico parado? É porque eu tenho um vento veemente e impetuoso em mim. Entendeu? Você tem um vento veemente, impetuoso em você, que não te deixa parado. Por isso, Deus criou todas as coisas, e todas as coisas se movimentam. O sol está movimentando, a lua está movimentando, a terra está movimentando, todo o sistema solar está movimentando, os oceanos estão movimentando, o sol vai passando de um lado para o outro, o vento vai bradando de um lado para o outro, a árvore cresce, o fruto cai, a folha cai, que nasceu, tudo em movimento. E por que eu vou ficar parado, sendo que Deus me colocou para reinar, para governar sobre essa terra? Movimenta, faz essa rotina. Aleluia, obrigado, Jesus. Uau. Você vai criar um sentimento para não se contentar com o suficiente, mas com a abundância. Deus mandou. Deus tem abundância. O que Jesus fez, o que Deus fez com o povo hebreu quando estava no deserto com Moisés? Ele enviou uma codorninha e falou: Moisés, estou te alimentando aqui, toma sua codorninha de cada dia. O que ele fez, irmão? Chovia codorna, irmão.
era carne para todo mundo, churrascado o dia inteiro, o povo hebreu no deserto lá comemorando, dando glória e aleluia, porque Deus tem em abundância, meu irmão. Não limita a tua visão para com Jesus Cristo. Eis um tempo novo para você, nesse ano de 2022, e esse plano poderoso de manifestação da presença de Deus, ele começa com a mudança dos seus pensamentos. Quarto, seja faminto por progresso. Você tem que progredir, irmão. Não, tá tudo bom. Não, tá tudo maravilhoso. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, será que a pessoa não vê que está formando teia de aranha, precisando tirar a poeira, dar uma geral na vida, no coração, na alma, na mente? Então às vezes nós criamos uma zona de conforto e a gente fica parado numa vida e conformado com uma realidade, e Deus está falando, eu quero te dar mais, eu quero te usar mais, eu quero fazer você ser um canal de bênção. Como eu posso melhorar na minha saúde financeira, física, amorosa e educativa? Como que eu posso melhorar nessas áreas da sua saúde financeira, física, amorosa, educativa? Como que eu posso melhorar? Eu vou orar para ver o que Deus fala no meu coração. Você vai se frustrar. Agora, se você falar assim, eu vou começar a meditar na palavra, Deus vai começar a te dar estratégia, irmão. Deus vai pôr uns negócios na sua mente aí para você fazer. Vai ser tremendo, amém, irmãos? Eu creio. Você deve investir em treinamento. E quando eu falo em treinamento, irmão, é no sentido de você fazer as coisas e isso agregar conhecimento para você. E aí nós voltamos no primeiro tópico da lista, que é sobre essa questão de quem nós estamos com quem nós estamos nos relacionando. E aí tem pessoa que só fala groselha. Você se reúne com a pessoa de 10 palavras, 14 é palavrão. A pessoa só sabe falar asneira, só sabe falar de coisa errada, só envia mensagem errada. Você vai continuar grudado com esse tipo de gente que não está fazendo nada a favor seu, que não está te levando para Cristo, que não está te levando para o centro da vontade de Deus. 2 Pedro, segundo livro de Pedro, olha o Pedro aí, capítulo 3, versículo 18. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre, amém. Então, antes cresçam na graça e no conhecimento. Então, aparelhado a tua oração, você vai meditar nas Escrituras. Essa palavra é luz. Ela vai mudar a tua vida, ela vai mudar o teu jeito de pensar sobre o que é mundo, sobre quem é você. Ela vai te ajudar a ver a sua conduta. Então chegou a hora de nós sairmos, amados. Eu até anotei um termo aqui, chamado sair do gueto gospel. Sair do gueto. Eu sou gospel, agora eu vou. Sabe aquele crente que tem uns camaradas que, pelo amor de Deus, gente, parece que jorra santidade. E a Bíblia é totalmente o contrário, porque ela fala assim que nós temos que ser servos, nós temos que servir, nós temos que amar um ao outro. Amém? Amém, irmãos? É isso. Então a ideia aqui é você entender, aleluia, que nós mutuamente precisamos de Cristo Jesus, e que nós não temos que ficar envolvendo no sentimentalismo gospel, de que eu estou passando mal, vou colocar aquele louvor que me faz chorar porque eu vou melhorar. Irmão, que mentalidade rasa. Você está mal, você está ruim, medita na palavra, ora, peça perdão,
louvor não vai ajudar em nada, mas o arrependimento genuíno vai ajudar, a meditação na palavra vai ajudar. Nessa lei medito de dia e de noite, nessa lei medito de dia e de noite. Eu medito nessa palavra, eu absorvo o conhecimento que estão aqui nesse livro, eu aplico ele na minha vida, na minha conduta, aleluia, no meu ambiente social, no meu ambiente familiar, no meu ambiente conjugal, eu aplico ele em toda a minha rotina. Amado, eu te convido esse ano a reformular algumas questões da sua vida, para que você pare de se frustrar e comece a viver um evangelho genuíno neste ano de 2022. Aleluias. Se coloque em pé em nome de Jesus, por favor. Essa é a lista do que você tem que ser em 2022. Chegou a hora. Esse é o momento. Feche seu olho, Pai. Nós te louvamos por essa palavra, Pai. E eu te peço, rompa, Senhor, com todas as ações malignas que tem oprimido, Senhor amado, que tem travado o irmão, a irmã, de conseguir avançar em Tua presença, Pai, de criar comunhão, de criar estabilidade em Ti, Senhor, de criar um relacionamento com o Senhor, Pai, junto à Sua comunidade, à Sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Coloca por terra todo empecilho, coloca por terra toda a artimanha do inimigo, que tem ditado, que tem falado que nós não somos, que tem falado, Senhor, e oprimido. Nós repreendemos toda a voz do maligno, nós repreendemos, Senhor, toda a tentação diabólica seja posta por terra nessa noite. Toda a influência do diabo caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, a palavra do Senhor fala que se verdadeiramente Cristo vos libertar, então vocês serão livres, e você é livre em Cristo Jesus.